Nos campos mortais do Kalahari, tanto os caçadores quanto as presas têm poderes extraordinários que lhes dão a melhor chance de sobrevivência. Esses superpoderes criaram um mundo de armamentos indestrutíveis, agilidade graciosa, adaptações engenhosas e sentidos aguçados. Habilidades excepcionais que transformam esses animais em super-heróis. Os mais mortais da África. Superpoderes. O Rei das Feras, o poderoso leão, recebe esse título devido à habilidade de caça. Trabalhando juntos, não há quase nada que um grupo de leões não consiga capturar e matar. Desde mangustos ágeis até elefantes enormes. Mas não é apenas o trabalho em grupo que faz deles caçadores prolíficos. O leão é o único gato grande capaz de matar regularmente presas muito maiores do que si mesmo. Uma luta entre um búfalo de 1 tonelada e uma leoa de 122 quilos pode não ser justa. Mas enquanto o búfalo tem chifres enormes para se defender, a leoa deixa suas armas engenhosamente escondidas. Os leões fazem o rebanho correr. Para evitar a empalação, eles iniciam um ataque por trás. No último instante, ela expõe as armas. Dez garras curvadas e muito afiadas. Ela as enfia na pele de 5 centímetros do búfalo, fazendo com que a fera de 450 quilos pare. Para ajudar, a leoa enfia os dentes. A mordida dela é 30 vezes mais forte do que a de um gato doméstico. E o espaço atrás do longo canino de quase 8 centímetros a ajuda a se prender como um torno de bancada na coluna do búfalo. Mas o búfalo monstruoso continua de pé. É hora da leoa usar suas armas. Com um controle inabalável, ela usa os antebraços musculosos para derrubar a fera no chão. Equivale a uma pessoa normal tentando levantar um urso cinzento. Com armas eficazes e super força no antebraço, os leões são uns dos caçadores mais mortais da África. Eles aperfeiçoaram sua técnica para se tornarem os únicos gatos grandes que são verdadeiros matadores de gigantes. Outro gato grande nessa pradaria é a chita. Sua estratégia de caça depende de um outro tipo de poder muscular. A chita se transformou geneticamente no decorrer dos anos para ser a maior corredora. Mais esguia e menos corpulenta do que um leão, seus músculos foram feitos para dar velocidade e não força. Com um esqueleto reforçado, pernas longas, coração aumentado e até mesmo uma cabeça aerodinâmica, tudo se junta para fazer da chita o animal terrestre mais rápido.
Ela pode chegar à velocidade de 112 km por hora. Mas, por incrível que pareça, a velocidade não é seu verdadeiro superpoder. As chitas costumam ser solitárias. Mas esses dois machos formaram uma coligação de caça. Juntos, eles estão atrás dos antílopes mais velozes da África, os mesanzes. É uma batalha dos corredores. Na calada e camuflada, essa chita se aproxima o máximo possível. Mas ele é apenas uma distração. Assim que o rebanho foge, seu cúmplice inicia uma emboscada, revelando o poder único das chitas, superaceleração. De 0 a 72 km por hora em apenas 3 passos. A coluna flexível age como uma mola para as pernas traseiras e se estica para percorrer quase 7 metros em um único salto. Para se aproximar do antílope, ele usa suas garras expostas como tênis de corrida para aumentar a tração. Mas para ter velocidade, ele sacrificou as garras afiadas. E aí ele tem um controle menos eficaz de sua presa. Balançando o rabo pesado como um contrapeso, ele pode parar, se virar num instante e tentar novamente. Dessa vez, o par de chitas fica com fome. É necessária muita energia nos músculos para gerar a aceleração rápida. E terão que se recuperar antes de caçar novamente. Às vezes, os superpoderes têm um custo. Não são apenas os predadores mais mortais da África que possuem superpoderes. Para fugir dos predadores, espécies de presas têm seus conjuntos únicos de habilidades e adaptações. É comum ver no Kalahari rebanhos de impalas pastando na pradaria. E é tentador para um predador. Mas anos de pressão de predadores transformaram esses animais tímidos em presas pouco fáceis. Seus corpos delgados e pernas delicadas podem passar a imagem de vulnerabilidade, mas é isso que dá aos impalas a maior vantagem. Com orelhas gigantes e olhos na lateral da cabeça, o que os dá uma visão de quase 300 graus, impalas são super vigilantes. Uma matilha de cães selvagens famintos se aproxima e é uma grande ameaça. O alarme é soado. Uma explosão repentina de impalas correndo para todas as direções é uma tática proposital para confundir os caçadores. Mas contra cães selvagens, um dos melhores corredores da natureza, a velocidade não é o suficiente. Então eles pulam, e os impalas levam o pulo a outro patamar. Suas coxas muito fortes e pernas flexíveis os impulsionam graciosamente até o ar, lhes dando uma habilidade de pulo basicamente inigualável. Quando em fuga, um impala consegue pular a uma distância de 10 metros. E a até 3 metros de altura. Fugindo de tudo em seu caminho, inclusive dos cães selvagens. Quando eles pulam, um chute alto libera um aroma de glândulas em seus tornozelos que deixa uma trilha, para que todo o rebanho consiga se encontrar. Os saltos impressionantes dos impalas deixaram os cães selvagens a ver navios. Eles foram superados por sua presa com superpoderes.
Outra coisa familiar nas planícies inclui as girafas. Sua silhueta é inconfundível devido ao seu pescoço longo e característico. Mas não foi sempre assim. Um de seus ancestrais, há 7 milhões de anos, tinha um pescoço menor. Então, por que a girafa desenvolveu um pescoço tão longo? Ele se alongou com o tempo para se alimentar de folhas que outros animais não alcançavam, garantindo sua sobrevivência até mesmo nos locais mais escassos. É improvável que ele tenha se desenvolvido para ajudar na fuga dos predadores. E quando elas vão beber água, seus pescoços não parecem longos o suficiente. As girafas têm a mesma quantidade de ossos no pescoço que os humanos, mas cada vértebra tem 25 centímetros de comprimento e contém juntas articuladas. Isso transforma seus pescoços em super-armas altamente flexíveis. Em um rebanho, os machos brigam por dominância. Mas eles não têm chifres para bater, nem garras para arranhar. Então, em vez disso, usam seus pescoços. A briga começa com alguns empurrões, até um deles dar o primeiro golpe e a batalha começar. Com cerca de 1,83 m de comprimento e pesando 272 quilos, o pescoço da girafa age como uma bola de destruição, enquanto os machos trocam golpes violentos. Os golpes são fortes o bastante para quebrar ossos ou para derrubar o oponente ao chão. Para conseguirem os direitos de se reproduzir e de se gabar, eles precisam arriscar o pescoço para vencer e passar os genes para gerações futuras. Onde há superpoderes, geralmente há super equipamentos. O elefante tem um dos melhores. Não é apenas uma característica peculiar, é também uma multiferramenta fenomenalmente útil. Uma fusão do nariz e do lábio superior, a tromba de um elefante contém mais de 100 mil músculos e dá a ele uma força excepcional, manobrabilidade e destreza. Quando comparamos aos mais de 600 músculos insignificantes de todo o corpo humano, podemos ter uma ideia de como esse apêndice é complexo. Sem muitas surpresas, o maior nariz do mundo natural também é o mais eficaz. Um elefante tem o dobro de genes olfativos de um cão. Mas eles também usam as trombas para pegar comida e beber. Ela comporta mais de 11 litros de água por vez. Ou para limpar. Ela pode ser usada como um snorkel, um chuveiro ou uma chupeta. Para apertar a mão ou para dar a mão. Ela é tão complexa e tem tantas utilidades que um jovem elefante pode demorar 2 anos para aprender tudo. A tromba do elefante é possivelmente a parte do corpo mais incrível do reino animal. Mas não é o único superpoder que deixa o elefante à frente da luta por sobrevivência. No Kalahari, o gato mais evasivo é um caçador solitário. O leopardo não tem a velocidade nem a força bruta de seus primos felinos. Em vez disso, é um mestre do ataque surpresa. O que não é fácil nesta pradaria, onde as espécies de presas têm bons olhos e estão de alerta. Mas o leopardo tem poderes especiais para se transformar em um assassino silencioso. Primeiro, ele precisa localizar o alvo.
O Kalahari é uma cacofonia de sons. Mas o leopardo tem uma audição 5 vezes melhor do que a de um humano. Com orelhas giratórias e côncavas para ajudar a captar ondas sonoras, eles ouvem vibrações 2/8 acima do que conseguimos ouvir. Ele consegue distinguir sons individuais do barulho de fundo. Este leopardo escutou o barulho de uma pequena risada de ganso à distância. Ele se concentra apenas no som de seus movimentos para encontrá-lo na grama alta. Ele não pode fazer nenhum barulho que atrapalhe suas intenções. Tufos de pelo entre seus dedos acolchoados abafam o barulho de seus passos. E escápulas na lateral de seu corpo permitem que ela se esgueire na surdina a poucos centímetros do chão. Ela aguarda, silenciosamente escondida, e escuta os movimentos do ganso até ele chegar na posição perfeita. Um jantar de ganso será ótimo. Se o leopardo é um perseguidor sofisticado, então o chacal é o marginal do Kalahari. Mas há muito mais neste animal estilo cão do que sua reputação de descarado faz parecer. Geralmente considerados carniceiros, os chacais, na verdade, têm uma dieta muito variada e caçam quase toda a sua comida. Desde filhotes de antílopes até pequenos roedores, eles aperfeiçoaram um método diferente para cada refeição. Eles podem tentar caçar as presas, ou usar o nariz para sentir o cheiro de sobras e de frutas caídas. Mas se sua velocidade e seu olfato não conseguirem o pão de cada dia, o chacal pode usar outra super habilidade. Há milhares de pequenos insetos e roedores escondidos na grama alta. Alguns ficam debaixo da terra, alguns ficam habilmente camuflados e alguns se movem à velocidade da luz. Esse chacal não consegue vê-los, mas consegue ouvi-los. Com orelhas gigantes como um funil, eles têm a capacidade de ouvir cada barulho ou passo. Mas também conseguem determinar a localização, prever os movimentos e atacar. É uma habilidade útil para se conseguir uma refeição fácil com mínimo esforço, quando todo o resto falha. Nenhum predador tem uma taxa de sucesso de 100% quando o assunto é caçar, mas tem uma criatura improvável que chega bem perto disso. Na savana de Botsuana, os leões podem ser considerados os governantes.
E os cães selvagens são conhecidos como um bando imbatível de caçadores. Mas, surpreendentemente, nenhum deles pode receber o título de predador mais bem-sucedido da natureza. Esse título pertence à libélula. Elas existem há cerca de 300 milhões de anos. São anteriores aos dinossauros. Naquela época, elas eram gigantes, com uma asa de 90 centímetros. Agora, apesar de serem bem menores, elas não são menos impressionantes, principalmente quando voam. Nada chega perto de suas proezas de destreza nos ares. As 4 asas operam independentes para que elas consigam voar para cima e para baixo e também para trás. Elas param no ar e também têm uma velocidade máxima de 80 km por hora. Combinando isso com outro superpoder, as libélulas têm uma taxa de sucesso de 95% na caça. Elas conseguem ver em câmera lenta. Nós enxergamos 60 imagens por segundo. E as libélulas enxergam 200, mais 3 vezes mais lentamente. Seus olhos enormes e compostos com 30 mil lentes veem um mundo em Ultra HD. Cada lente cria uma imagem de 360 graus, com 10 vezes mais cores do que o olho humano consegue registrar. Ela consegue rastrear e avaliar um objeto em 0,0 segundos. Aliando isso a um tempo de reação de 30 milissegundos, ela é uma caçadora rápida. Voando como especialista, conseguindo desacelerar o tempo e tendo a visão mais aprimorada do reino animal, a libélula é a verdadeira heroína da natureza. Os leopardos também têm superpoderes de visão, mas não conseguem enxergar debaixo d'água. Para isso, eles usam outra parte do corpo. E nesta parte de Botsuana, os leopardos se acostumaram a pescar sua janta. Este leopardo sabe que tem peixe na água. Mas a água está grossa e com lama, o que obscurece sua visão. Então, em vez disso, ela coloca a ponta de seus bigodes na água. Esses bigodes longos e grossos estão presos a nervos ultrassensíveis, e cada um deles tem uma ligação direta a uma parte do cérebro. Eles conseguem detectar pequenas mudanças ou movimentos no fluxo da água, o que os faz ter uma imagem tátil do que eles não conseguem ver. Por isso, os animais com bigode têm uma grande vantagem sensorial. O poder de uma segunda visão. Para outros animais, a visão também vai além do que conseguimos ver. A piton é uma das serpentes mais mortais da África e tem uma forma pouco convencional de detectar suas presas. Ela consegue sentir cheiros pela língua e enxergar pelo nariz. Com sua língua bífida, ela sente o gosto do ar e, através das partículas de odor flutuantes, consegue sentir o cheiro das presas usando o céu da boca. Esta piton sentiu o cheiro de um esquilo. A visão ruim de uma serpente é afinada pelo movimento. Então o esquilo fica bem parado. Mas não vai dar certo. Essa serpente tem o poder de enxergar além de seu fingimento. Um esquilo astuto acha que pode se safar desta piton se fingindo de estátua. Mas esta serpente não se engana tão fácil.
Fossetas sensíveis ao calor dos dois lados de seu focinho registram o sangue quente de sua presa e juntam as imagens visual e termal para que a Piton consiga achar sua próxima refeição, estando ela parada ou não. Com apenas um gole, o esquilo é engolido inteiro. O poder da Piton de detectar o calor corporal lhe dá a habilidade de ver além da camuflagem ou de táticas de defesa, e ela consegue sentir o coração latente de sua vítima. Uma boa visão é essencial para a caça, mas não tanto para pegar as sobras. Para isso, você precisa de um sentido muito diferente e de muita ousadia. As hienas são boas caçadoras em bando e carniceiras infames. E de todos os carnívoros, elas são as mais bem equipadas para isso. Este clã unido está patrulhando seu território. E algo chamou a atenção. As hienas têm um olfato notável. É seu sentido principal. E elas conseguem sentir o cheiro de uma presa recente a 4 quilômetros de distância. Incapazes de resistir ao cheiro de carniça, tudo que esse clã de Ladas precisa fazer é seguir seu olfato. Mas por aqui, almoço grátis não existe. E as hienas ainda não sabem com quem vão precisar lutar para conseguir sua refeição. A presa pertence a um par de leões, oponentes e perigosos. As hienas são espertas e persistentes, e estão em maior número do que os leões, mas uma luta pode ser mortal. Então as hienas arrogantes vão chegando mais perto e testando a tolerância dos leões. O leão dá um aviso sem convicção. Mas não é o suficiente para parar as hienas. E a falta de agressividade do leão aumenta a determinação delas. Eventualmente, as hienas atacam. Mas em vez de roubar a carcaça da girafa, estranhamente, elas decidem dividir e comer ao lado de um velho inimigo. Não há muita carne nos ossos, mas isso não as impede. Sendo sanguessugas persistentes, as hienas têm todas as ferramentas necessárias para consumir tudo que sobra. Mandíbulas potentes e dentes únicos para quebrar ossos grandes, e com molares especializados e capazes de cortar tendões. Elas comem pelos, cascos e chifres. Pouca coisa não é devorada ou digerida. Nem mesmo o que está azedo ou podre. As hienas se alimentam de carne tão contaminada que seria capaz de adoecer ou matar uma pessoa. Carnes podres e cheias de larvas, mas elas não viram a cara por nada. As hienas têm um sistema digestivo muito potente, com níveis notórios de acidez. Ele destrói bactérias perigosas e consegue tolerar toxinas sem que elas fiquem doentes. O intestino também é eficiente e extrai a maior nutrição possível de uma carcaça. Nada é descartável. As fezes brancas demonstram que tudo o que resta é o cálcio de dentes e ossos digeridos. Nenhum outro mamífero tem esse superpoder. Como as hienas, os cães selvagens são animais de bando. O trabalho em equipe é fundamental e a comunicação é importante. Os cães selvagens têm um dos vocabulários mais complexos entre os caninos.
Eles conversam constantemente com o bando. É uma forma de reforçar laços e estabelecer a hierarquia. Mas apesar de serem liderados por um par dominante, seu poder não é absoluto. Quando precisam decidir quando caçar, o bando funciona como uma verdadeira democracia, e eles votam. A votação é feita de uma forma muito peculiar, com seus narizes. É a estação das chuvas no norte de Botsuana, e este bando de cães selvagens acordou com fome. Primeiro, eles se reúnem, uma forma de brincar e criar laços. Mas quando você faz parte de um bando, é necessária cooperação. Se um deles quiser parar de brincar para ir comer, ele precisa que todos aceitem. O bando faz uma votação para saber quem quer caçar. Em vez de levantarem as mãos, esses cães votam de uma outra forma, espirrando. Se houver muitos espirros, o plano não vai em frente. Mas com a maioria dos votos, a caçada continua. Este bando sente o cheiro de um rebanho de inhacosos, um dos antílopes mais lentos e mais pesados. Mas os inhacosos têm um plano de fuga. Eles correm em direção à água, o que dificulta a caçada dos cães. Os cães falharam dessa vez e vão fazer outra votação para decidir se vão caçar novamente. O olfato não serve apenas para encontrar comida. Muitos animais usam odores para mandar mensagens. Glândulas pelos seus corpos emitem feromônios, odores que agem como etiquetas e revelam a identidade, o status e a posição. Servem para marcar o território para intrusos e até mesmo para a sedução. Em um ato deliberado de subversão, este cão selvagem está rolando nas fezes para esconder seu cheiro e se passar por uma hiena. As interações entre animais nem sempre são tão sutis. A savana está cheia de sons de trocas vocais. Um leão macho afirmando sua dominância. Ou uma coruja procurando um parceiro. Uma mãe chamando seus filhotes. Enquanto um mangusto reúne o seu bando. Um cumprimento caloroso ou um aviso. Os antílope escudo têm orelhas grandes, que os ajudam a ouvir quando um predador se aproxima. Mas alguns predadores não são facilmente escutados. Uma pequena vigia no torno da árvore os ajuda. Seu aviso é inconfundível.
O cudo ri por último e deixa o leopardo para lidar com a fome. Entender a linguagem da savana pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas alguns predadores não precisam caçar suas presas. Eles sentam e esperam ela ser entregue. Uma aranha monta uma armadilha e fica esperando seu alimento chegar. A teia complexa é feita engenhosamente para atrair insetos até suas linhas grudentas. A flexibilidade da seda é sua força. Ela pode se esticar com impacto para segurar a presa, mas fica rígida e se quebra com facilidade se for cutucada. Sendo resiliente e delicada, a teia de aranha também funciona como um instrumento musical, apesar de as aranhas não terem ouvido. Apesar de ter 8 olhos, esta aranha é incrivelmente míope e não conseguem ver se há algum alimento preso na teia. Em vez disso, ela escuta a teia através de suas pernas. Usando as garras nas extremidades de seus membros, ela dedilha cada fio de seda como se fosse um violino. As vibrações de som emitidas por cada fio informam onde e que tipo de presa está na teia. É útil para se prevenir caso a presa seja perigosa. Ela mumifica a lagarta com seda antes de transportá-la até sua incrível despensa. Poucos animais podem contar com um estoque para momentos difíceis. A maioria deles caça o tempo inteiro. E quando o dia acaba, são as espécies com o poder de enxergar no escuro que comandam. Sendo caçadores temíveis de dia, os leões ficam ainda mais ameaçadores ao cair da noite. Como a maioria dos gatos, eles têm uma visão noturna superior, e os leões são particularmente adeptos da caça noturna. Esse grupo de leões está de olho num filhote de elefante. Os elefantes sentem o cheiro e escutam os leões. E fazem tudo o que podem para afastar o inimigo. Depois, chega uma refeição maior ainda. Este hipopótamo passou o dia submerso debaixo d'água, mas saiu para se alimentar sem saber do perigo que o aguarda. Os leões se aproveitam da luz fraca emitida pela lua e amplificam usando células sensíveis à luz e uma camada refletiva em seus olhos. A faixa branca característica ao redor dos olhos também ajuda na visão noturna, fazendo a luz refletir no globo ocular. Apesar da grande vantagem visual em comparação ao hipopótamo, este macho de mais de 2 toneladas é um oponente agressivo. Este grupo encontrou um adversário à altura. Se os sentidos aguçados não bastarem, um sentido adicional é necessário para achar comida em momentos complicados. O Kalahari é um lugar extremo e brutal. Durante a estação seca, a paisagem é ressecada. A vegetação que alimenta mais de 25 espécies diferentes é queimada pelo sol e vira pó.
Este bando de gnus precisa encontrar grama fresca. E sua busca contínua pela chuva é guiada por um aparente sexto sentido. Gnus conseguem sentir uma tempestade a quase 50 quilômetros de distância. Ligados nas mudanças na pressão do ar, sua habilidade de reconhecer as mudanças sutis no tempo causa uma fuga em escala épica. Milhares de gnus sentem o cheiro da água salvadora e da nova grama pela África.